Olá, caríssimos professores, sejam bem-vindos aí ao nosso componente de Educação Física, professor Irislene, professor Joalan, e a gente está aqui hoje para mais uma orientação, essa aula que é uma aula completa, aula de número 5, não é isso, prof? Isso, 5.3 aqui para você, professor. A nossa conversa agora é um papo direto com você que está aí sempre auxiliando e nos ajudando a transmitir esse conhecimento para o aluno presencial em sala de aula. Isso, essas ligações de conhecimento entre teoria e prática, elas são aí muito pertinentes, são importantes. Afinal de contas, educação física não é só bola, a gente tem momentos de bola, né, prof? Tem, e muitos, mas também tem que dar sentido àquilo que ele está fazendo. Por isso a gente tem aí nosso material para te ajudar e para a gente estar podendo passar para o garotado aí todo esse conhecimento, tá bom? Muito bem. Sem delongas, vamos então entrar aí nessa orientação de hoje, que é da aula de número 5, 5.3. Dá uma olhada no nosso slide. Olha só o que nós temos aí. A gente já conhece aí, né, essa estrutura aí da orientação, onde a gente relembra aí que essa aula é uma aula completa, é uma aula que tem 3 momentos aí distintos, que somam, que são muito relevantes, são muito importantes. Então a gente tem a aula 5.1, nela a gente traz aí a abordagem teórica, né? A aula 5.2 a gente faz uma revisão, na sequência a gente faz aí a correção dos exercícios e por último, né, tão aguardado momento, a gente tem aí a aula 5.3. E essas aulas a gente conversou, a gente vai continuar conversando e enfatizando a respeito da temática sobre a imagem corporal e atividade física. Como ela é uma aula completa, a gente tem aí 35 minutos, importantíssimo frisar isso, 35 minutos para que a gente realize essa prática de hoje, tá bom, prof? Então, bora lá ver como que é essa sequência. Então, nos primeiros 5 minutos, prof. Joalan, a gente traz aí a contextualização. Então, a gente traz novamente aí essa temática, traz uma dúvida, um questionamento, fala algum exemplo, recorda alguma parte interessante aí da aula, dentro desses 5 minutos iniciais. 50 Corrigindo, é muito. né? 50 é muito tempo, né? 50 seria bom a aula inteira, né? Mas são os 5 minutos iniciais, essa roda inicial, literalmente uma roda. Na sequência, a gente vem aí para a prática. Nossos estudantes estão aguardando o que vem aí com grande expectativa para saber o que a gente vai realizar em conjunto, né, com a turma para vivenciar essa temática sobre a imagem corporal. Então, a gente tem 25 minutos em que a gente conduz essas atividades, nossos estudantes vão experimentar aí essas práticas e a gente finaliza com chave de ouro, prof. Joalan, com a roda final. Nessa roda final, a gente traz aí mais reflexão, a gente trabalha aí o desacelerar dessas práticas, né? A gente vai começar a relembrar o que a gente falou lá no início. Se surgir um questionamento, a gente já tem condição de responder aqui nesse final. A gente consegue fazer muito bem essa ponte de conhecimento. Reforço para vocês, caríssimos profs, que a gente trabalha com essas 3 abordagens: conceitual, procedimental e atitudinal, correto? E também reforço, prof. Joalan, que a gente trabalha aí com os 4 pilares da educação. Então, na educação a gente frisa muito tudo isso e a gente reconhece aí, faz com que o nosso estudante aprenda a conhecer, aprenda a fazer, aprenda a conviver e também aprenda a ser. Tudo bem? Tranquilo? Eu tô de boa, e a senhora? Tranquilo. E aí agora a gente tem aí os materiais que a gente sugere aqui para utilizar aí para reforçar essa aula. Que materiais são esses, prof? Então você pode estar usando nessas aulas aí, através das atividades que a gente vai sugerir, um espelho de qualquer formato e tamanho, mas quanto maior, melhor, folhas de caderno ou sulfite, post-its, materiais para anotação, canetas ou pincel, tesouras, cola branca, celular, se for o caso, revistas velhas, recortes de rostos e corpos, vocês vão ver para que ele vai servir daqui a pouco, e aquele espaço físico bem bacana, que pode ser a quadra, pode ser o espaço da sala, aí, algum espaço vocês têm para poder fazer, para poder garantir a atividade. Sem esquecer de uma parte muito importante que é a inclusão, fazer aí a maioria dos alunos participar de forma ativa do processo de construção das atividades. Sem ignorar também a segurança, afastar aí qualquer objeto, atenção aí nos momentos que forem usar as tesouras,
as brincadeiras bobas que a gente sabe que às vezes os meninos têm, para que nenhum deles se machuquem e seja somente uma atividade prazerosa e não dolorosa para ninguém, tá bom? É sempre importante a gente frisar aí e orientar aí sobre como conduzir, como realizar, como proceder em todas as práticas, independente se elas são mais cognitivas ou se elas são mais práticas, em que eu realizo aí algum exercício físico um pouco mais, que aumente aí a frequência cardíaca, tá bom? Para que a gente consiga fazer tudo isso, é importante frisar, prof, a importância de ter assistido e acompanhado o início dessa aula. Aula 5.1, aula 5.2 e esse momento fazer sentido, tá? Aí a gente consegue passar uma bagagem bacana para os nossos estudantes, faz com que eles entendam aí a dinâmica dessa nossa aula, né? E a gente já consegue amarrar direitinho aí a proposta dessa nossa aula de hoje. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá então? Bora então. Vamos descobrir um pouquinho mais desse processo. Como a gente vai falar, a gente trabalha aí com conhecer, com o viver, o fazer e o ser. E nesse primeiro momento, aí, esses 5 minutos, que é a parte conceitual da nossa atividade aí, onde você vai, como a professora falou, instigar o aluno aí, vai fazer ele relembrar a aula, ver o que ficou marcado. E tem até uma sugestão. Às vezes ele tem dificuldade em começar a falar. Coloca eles aí num círculo, estabelece aí um bastão de palavra, uma bolinha, algo que você possa usar para dar a palavra a algum e joga no garoto aí. Aquele que pegar aí vai ter que falar alguma palavrinha, uma frase da aula, vai ter um momento que eles vão estar brigando aí pela palavra, acredite em mim. Que teve relevância aí, é uma boa estratégia, prof. E a gente tem esses 5 minutos iniciais, então, para a gente fazer essa abordagem, retomar aí essa abordagem conceitual. Dito isso, a gente entra na parte 2, né? A gente já prepara aí para a parte 2, né? Onde é importante ainda frisar a questão do estímulo para que eles participem, para que eles falem, para que eles dialoguem, para que eles sugiram, para que eles levem essas propostas, para que eles levem esse conhecimento para sua casa também, para outras rodas de conversa onde eles estiverem, tá? E a gente também faz aí um diagnóstico aí com relação a esses transtornos dismórficos corporais na comunidade. Então, com certeza, o nosso estudante ele já observou, olha, próximo da minha casa tem alguém que tem esse perfil, olha, aqui na escola já observei algum colega que tem esse outro perfil, olha, eu me enquadro nesse perfil, então a gente já consegue aí dar luz, dar força aí nesse conhecimento que a gente acabou de conversar. E orienta eles sempre a procurar um conhecimento maior. A gente sabe, a gente não é médico, a gente não é um profissional, às vezes, ali especializado naquela área, a gente pode identificar características, mas para ter certeza, a gente tem que ter um acompanhamento aí multidisciplinar, então fazer com que eles tenham esse olhar crítico de olhar, ó, o fulano ali tem tais características, pode ser que ele tenha. O que tem que fazer para saber se ele tem ou não? Orientar lá a pessoa a procurar um profissional multidisciplinar para saber se ele vai precisar ter cuidados mesmo, ou se é apenas às vezes uma fase da pessoa que ela está vivendo ali, ou se faz parte da sua própria genética. Muito bem. E aí, nessa hora agora sim, a parte 2 da aula, né? Onde a gente trabalha com o nosso estudante o momento do conviver. Então, eles vão socializar conhecimentos e práticas, vão vivenciar aí com os outros colegas, eles vão fazer. E nesse momento a gente tem um tempinho maior aí para executar essa prática, que é esse tempinho aqui, olha, de 25 minutos. Tudo bem? Nesses 25 minutos a gente traz a proposta aí das atividades. A gente traz 2 em especial aqui, mas se você tiver aí, prof, uma outra prática que converse com tudo que a gente trouxe aqui e deu tempo, pode aplicar sem problema nenhum, tá? O que a gente sempre reforça é a questão do objetivo, da habilidade que a gente quer causar, da discussão que a gente quer proporcionar, né? Do conhecimento que a gente quer que seja ali desenvolvido aí em torno dessa temática, tudo bem? E quais são as práticas, prof? Então nós temos aí 2 atividades bem bacanas. Uma delas é a dismorfia do Snapchat, e o espelho meu. É legal. Quase lá a história da Branca de Neve, mas não é não. Isso. Vamos lá. E aí agora eu vou abrir aqui esse slide aqui para a gente acompanhar de perto as orientações. Olha só. Na atividade 1, a dismorfia do Snapchat, você vai fazer com que o estudante realize e recorte
de rostos e corpos que considere perfeitos. Por isso aí as revistas, tá bom? Então vai ver onde é que ele vai encontrar aí esses recortes e fazer todos eles. E aí teve até na aula passada, prof, não sei se você recorda, que tinha lá uma atividade que tinha uma tirinha dos corpos, Sim. era as pernas andando sozinha, aí acho que eram os braços, né, separados. Tudo perfeito lá. Isso, e aqui agora a gente vai fazer aquela proposta daquela tirinha, só que eles vão recortar esses corpos que eles entendem como um corpo perfeito, não é? Isso. Depois que eles recortarem tudo isso, eles vão ordenar, né, esses recortes para que se completem formando aí rosto e um corpo com as imagens recortadas. Vamos procurar aí fazer aí o corpo ideal. Isso. E depois disso, o estudante então colocará esses recortes produzindo o que seria uma pessoa perfeita, né? Podendo também tentar buscar semelhanças suas para produzir a imagem com o resto, ou seja, com os recortes. O que vale aí é a criatividade dele. Isso, a gente quer sempre proporcionar isso, esse momento aí de produção. Depois a gente tem aqui a questão dessa exposição dessa construção, desse novo ser que surgiu aí, com uma cabeça diferente, com braços diferentes, com um tronco diferente, com pernas diferentes, com cabelos diferentes, né? Como que vai ser observado aí pelo corpo escolar? Então a gente pode fazer uma exposição, tá? E aí depois a gente vai tirar uma selfie, né? Vai fazer uma outra produção aí de tirar uma selfie aí com o uso desse celular ao lado dessa imagem construída, né? Digamos aqui que o professor Joalan, ele resolveu montar aí o corpo perfeito que ele gostaria de ter dele mesmo. Então ele montou lá um cara ultra mega o power, né, musculoso, né? Ele não gosta de alguma característica que ele tem, ele vai lá e mudou, e aí depois ele tirou a foto do lado. E aí a gente vai comparar se o professor Joalan tá muito aquém do personagem que ele criou, ou se é muito ilusório aquilo que ele criou, ou se corresponde. Se tá semelhante ao que, ou se ele gosta, né, a percepção que ele tem sobre ele. E aí, professor, isso aí pode gerar no final aquela roda final que a gente falou. Isso pode levar pano para manga, como assim diz o ditado, e talvez você precise muito mais que 5 minutos para destrinchar aí tudo que os meninos têm para falar depois. Porque a gente vai fazer aí uma análise, né, dessa selfie, de como que ficou as semelhanças, né? A gente vai ver que deu super certo ou algo de errado não está certo, né? Exatamente. E aí a gente vai ter a percepção aqui do nosso bonequinho, olha, professor Joalan, que legal, parece você... mesmo, igualzinho, tá até um pouco mais bonito. Né? E aí a gente vai fazer aí essa primeira atividade chamada de dismorfia do Snapchat. Muito bem, primeira atividade vai ser sucesso. Vamos para a segunda? Bora para a segunda. A segunda se chama Espelho, Espelho Meu. E como que vai ser essa atividade, prof. Joalan? Você vai reservar um espaço tranquilo para realizar essa atividade, tá bom? O estudante ele vai se colocar de frente para um espelho e em silêncio vai observar aí o seu rosto e o seu corpo refletido no espelho por 1 minuto. Então ele vai dar uma boa olhada aí no seu rosto. E depois desse período, o estudante, na posse de um papel, de uma caneta ou um post-it, alguma coisa para ele fazer anotação, ele anotará em uma coluna tudo que chamou a atenção esteticamente, seja isso positivo ou seja isso negativo, tá? Ele vai fazer aí a anotação do que ele enxergou, o que ele viu ali através daquele espelho. Essa dinâmica é bem bacana para o autoconhecimento e para a satisfação dos meninos também. Logo em seguida, ele vai pegar uma segunda coluna e vai anotar tudo que ele gostaria que fosse modificado, né? Algo que ele queria que mudasse lá nas características que ele encontrou ao se olhar no espelho. E em seguida, uma terceira coluna, note que já estamos na terceira aí, ele vai anotar o que? O sentimento que ele teve ao olhar na sua imagem refletida no espelho. Foi algo ruim? Foi algo bom? Foi de satisfação? Foi de desgosto? Por que ele quer mudar aquilo ou não? E aí, no passo 6, ao final, este estudante dirá a si mesmo, olhando no espelho, então esse é um trabalho bem bacana de autoconhecimento, palavras positivas e de encorajamento que gostaria de ouvir as outras pessoas. E aí eu vou colocar aqui, professor, bem atenção para você, não deixar que isso vire
ali momento de chacota, né? Que os meninos às vezes são mais gaiatos, e aí vai estar brincando ali com a imagem um do outro, mas é um momento que tem que ser respeitado, é um momento onde você está se vendo, é você que está dizendo sobre você. Então eu posso me julgar, eu posso me dizer que eu sou bonito, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu estou satisfeito comigo, e as outras pessoas precisam respeitar esse momento de cada um, tá? E todos eles vão ter o seu próprio momento, e isso vai deixar que eles sejam livres, falem livremente aí das suas características. E a gente pode até fazer com que a gente dispense comentários positivos, né? As qualidades que o outro tem, trazer, apontar aí nesse momento também é muito importante. Então a gente vai trabalhar aí uma reflexão muito grande com este espelho. E aí depende do tamanho do espelho que tiver à disposição, tá, prof? Se tiver um espelho grande na sala, Melhor. muito bom, excelente. Mas se tiver um pequenininho só de rosto, não tem problema, tá bom? Vai dar o mesmo efeito, vai também ter uma dinâmica muito boa. E aí incentive que nossos estudantes, eles façam essas práticas, é sempre muito importante, tá, prof? Conto com você mais uma vez. E aí, nessa perspectiva, nós vamos ter aí as várias reflexões, os vários aprendizados nessa aula e vai fazer essa correlação com o que a gente falou aí sobre a imagem corporal, o ciclo, né, de estabilidade emocional ou não, né? A gente entende aí sobre a questão das TDCs, então tudo isso precisa ser reforçado aí de forma positiva, né? Como que eu me enxergo, né? Como que que imagem que eu quero passar para o outro ou para os outros aí sobre a minha pessoa? O que é mais importante? Será que só o que está lá guardadinho, mas eu não consigo transpor? Ah, eu sou uma pessoa muito inteligente, eu sou uma pessoa muito bonita, ah não, eu sou introspectivo, mas eu domino a arte, sei lá, uma arte aí, prof, que você poderia dominar. Não sou tão... Domina a arte do voleibol, uma teste à parte. Isso. Ou então eu sou muito comunicativa, que é aqui uma habilidade que a Prof. Iris tem, né? Então você pode incentivar as qualidades, né? Incentivar as competências que os nossos estudantes têm em cada fase e fazer com que os outros colegas também enxerguem isso e façam isso também uns pelos outros, tá bom? Então é só para abrir um portal aí infinito de aprendizagem. É uma atividade bem bacana, lembrando que essas crianças, elas são agentes transformadores aí da sociedade. Elas vão pegar esse conhecimento e elas vão distribuir aí por toda a família, pela sociedade, fazendo aí transformar a sua comunidade para melhor. Isso, esses nossos estudantes são fantásticos, a gente aprende muito. E aí, prof, em cada uma das atividades, em todas elas, é interessante que a gente incentive elas a serem protagonistas. Que eles falam, que eles tragam ideias. Não, olha, essa atividade não funcionou, professora. E se a gente fizesse assim? E se eu levar esse conhecimento para minha casa? E se eu levar esse conhecimento para o meu curso? Como que eu posso, né, me beneficiar desses conhecimentos? Né? O que eu aprendi com tudo isso? Isso faz parte do protagonismo, que é o que a gente tanto prega aí, né, desde o ensino fundamental, mas com grande ênfase aí no ensino médio, né, onde o nosso estudante já está pensando aí no mercado de trabalho, já está pensando numa faculdade, já está pensando numa profissão, e é a hora de ele agir, dele protagonizar aí diversas situações. Envolver seus familiares, né, seus amigos, em todas as atividades, pensar nessas propostas, né, e utilizar o mínimo possível aí de materiais, tá bom? De materiais. Isso, para ser atividade bem acessível, para não ser algo dificultoso dele fazer, então ele são materiais bem simples aí que ele pode estar utilizando e isso facilita aí a interação dele. E sem esquecer aqueles registros maravilhosos que a gente gosta muito de receber, que servem para vocês, servem para nós, então encaminha para a gente o registro da atividade, se ele fez em casa com a família, se ele fez na escola, na quadra, na sala, registra, manda pra gente, a gente vai adorar ver vocês realizando as atividades aí, tá bom? Muito bem. E aí a gente já caminha e já voa para o final, né? A gente falou de protagonismo, então a gente traz o último pilar, que é o pilar aqui a respeito do ser, né? Esse pilar tão importante aí, o que eu aprendi na escola que eu vou levar para a minha vida, para o meu dia a dia. Então, nesse trabalho, nessa construção, caríssimos profs, a gente tem agora 5 minutinhos para trabalhar aí essa abordagem atitudinal, ok? O que a gente pode reforçar aí dentro desse diálogo, dessa reflexão, prof. Joalan?
faça aí um diagnóstico das vivências corporais do estudante. O que ele já viveu, o que passou, o que remeteu a essa atividade, se ele lembrou de algo que o feriu, que não foi tão legal, mas que hoje ele já entende que superou, não era bem assim, né? já superou, já está lavado, está tranquilo e vai seguir a vida dele. E pode ser que essa fala dele ajude alguns colegas que ainda estejam aí nesse momento passando por turbulências, discussões e conflitos internos. Então, é muito bom essa partilha nessa roda final, porque ela ajuda não só o estudante ali a desenvolver, a ser protagonista da própria história, do próprio momento, como também ajuda os colegas através do exemplo, através do incentivo. Também sugeri aí diagnósticos sobre os transtornos diamórficos corporais na comunidade local. É aquilo que a gente comentou. Olhar, perceber se tem alguém, está com um olhar atento, sempre aquele olhar atento do cuidado e não do julgamento. Eu não vou sair lá procurando quem é aquele que está anoréxico, quem é aquele que está com bulimia. Eu vou sair atrás da pessoa que ela precisa de ajuda, ela precisa ser orientada e talvez ela não tenha conhecimento do que está passando com ela e você pode ajudar. Ser esse agente de transformação na vida do outro ou esse outro ser o agente de transformação na sua vida. É isso que a gente está querendo causar, tanto na vida de um professor como na vida de um estudante. Perfeito, profs? Tranquilíssimo? Então tá bom. E aí a gente pode trabalhar aí essa reflexão sobre esse corpo, né? A aceitação, a criticidade aí com tudo que a gente vê, que a gente consome aí, né, nas mídias, o respeito, né, a questão também é essa imposição de padrões e estéticas, né, esse entendimento. A gente pode estimular o nosso estudante a registrar tudo, né, a vivenciar, a entender, compreender bem, trazer soluções que a partir disso pode surgir um problema e pode surgir uma solução também muito grande, que já pode ou não estar acontecendo aí no meio escolar, né, por exemplo, e a gente vai sempre orientar para que eles contem, para que eles falem, para que eles representem, né, para que eles exponham aí as suas experiências, os seus aprendizados aí, nas mais diversas formas, seja com áudio, seja com vídeo, seja com uma foto, seja com uma escrita, enfim, tem várias formas de a gente fazer isso, né? Pode surgir um grande projeto aí bem interessante a respeito dessa temática. Pode ser até criado um Instagram, né, professor? Ou alguma rede social onde esse garoto, esse mais desenvolto aí, coloque lá relatos de pessoas que já viveram esses momentos, que já passaram por essa doença ou crise e hoje aí estão muito bem e como que essas pessoas conseguiram resolver. Então vai da criatividade deles, vai da vontade deles, do que eles desejam fazer aí e levar para a vida a parte do ser, de o que eles aprenderam com as aulas de educação física aqui conosco. Exatamente. E aí a gente chama você e os nossos estudantes, a nossa turma aí maravilhosa, para as práticas. Realize essas atividades aí que a gente vai ficar muito feliz em saber como que foi a aceitação, como que foram as vivências, quais foram as sugestões que chegaram aí para você e que você sugere para a gente também, né, prof? Para a gente estar melhorando. Claro. Né? Toda a sugestão que você tiver aí, você pode encaminhar para a gente junto com os registros. A gente está melhorando, atendendo mais aí no nosso planejamento a sua realidade, a realidade dos seus alunos. Mas, professor, às vezes isso não combina aqui com a gente não tem esse tipo de espaço, a gente não tem esse tipo de público. Acho que seria melhor assim. Manda pra gente, a gente pode adaptar aqui para transformar aí a nossa interação cada vez melhor e deixar nossas aulas cada vez mais bacanas para você. Isso, e a gente agora vai ficando por aqui. Já agradecendo aí a tua parceria, o teu comprometimento, a tua dedicação, né, prof. Joalan? Exatamente. A gente se vê aí na próxima aula. Sem você, nada aula. seria possível. Grande abraço e até mais. Tchau!